Mais uma vez grato por esta rica oportunidade de estar aqui ministrando aos irmãos aquilo que Deus confiou a mim essa noite. E a gente pratica um pouco de ser profeta nas nossas vidas, no nosso lar. Então, essa palavra a gente estava conversando, eu e a Mariana, minha esposa, e ela falou, nossa, a gente precisava trazer essa questão sobre orar corretamente, sobre entender o que Jesus ensina, o que a palavra ensina sobre oração. E aí eu falei, eu prego na próxima quarta. Ela falou, você já tem a palavra? Eu falei, ainda não. Ela falou, então o que você acha de trazer? Eu falei, vamos ver. E aí, a gente acaba recebendo como uma direção profética do Senhor, e a gente vai buscar estudo para isso. Então, glória a Deus, eu agradeço pela vida da minha esposa, que tem sido realmente uma auxiliadora na minha caminhada, no meu crescimento. Estou aqui, graças a Deus, e à serva que Ele me confiou. Amém? Os irmãos podem, aqueles que quiserem se colocar em pé, vamos ler Mateus, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 7 ao 13. Amém? Mateus 6, do 7 ao 13. Algumas versões de versículos eu acabei pegando de algumas outras, algumas versões diferentes da Bíblia, tá? Só para contexto. Então não se assustem ou achem estranho de eu estar lendo algo diferente do que está ali. Amém? Antes de tudo, queria dar boas-vindas aos visitantes. Sejam bem-vindos. A porta está aberta para todos vocês, sempre. E é isso. Bem-vindos à família de Deus. Amém? Mateus 6, de 7 a 13. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema dessa mensagem é Aprendendo a Orar. E assim, no decorrer do capítulo 6 de Mateus, a gente tem o próprio Jesus nos dando orientações de como fazer e não fazer nas práticas, da nossa vida cristã. Então vai falar sobre o jejum, sobre as ofertas, ou as esmolas em algumas versões, sobre a prática do perdão, sobre o acúmulo de riqueza e bens, e também, em específico, com relação à oração. E hoje eu vou focar na questão da oração. Eu aconselho, como eu sempre aconselho, estudem a palavra, e não seria diferente, estudem esse capítulo 6, porque tem muita direção clara de Jesus de como nós devemos fazer as coisas. Não é para deixar de fazer, mas fazer a coisa certa da maneira certa. Não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. Não vai ter fruto isso. Amém? Então, como eu falei, hoje eu vou focar na oração. Por quê? A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Deus vai usar várias maneiras para comunicar conosco, por meio da palavra, por meio do mover profético, por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração. Enquanto a gente ora, Deus pode nos responder, mas para nós é o canal mais nítido, mais prático, é justamente a oração. E a gente precisa entender se a nossa oração está sendo efetiva, Como um canal de comunicação, ela precisa ter uma comunicação limpa, sem ruídos e interferências. E às vezes a gente está orando há tanto tempo por algumas coisas e a gente fala, nossa, mas não está acontecendo isso, ou não está movendo, parece que eu estou orando e não tem ninguém lá do outro lado. Então, a gente precisa entender se a nossa oração está de maneira correta para que ela chegue a Deus da maneira correta e a gente veja o fruto. A palavra vai falar, clama a mim e responder-te-ei. Então, se a gente buscar a Deus, Ele vai responder, Ele vai se revelar a nós. Então, a gente precisa entender sobre esse canal de comunicação que a gente tem com Deus, se está realmente funcional ou não. E Jesus não só nos mostra como a prática errada vai impedir, no capítulo 6, ele vai nos impedir de acessar uma comunicação clara com Deus e
por consequência, as respostas e tudo aquilo que a gente consegue alcançar por meio da oração, por meio dessa comunhão e comunicação com Deus. Em Tiago 4, né, no finalzinho do versículo 2 e no versículo 3, vai falar de dois tipos de pessoas, né, que a gente pode encaixar nesse sistema de oração. Primeiro, aquela pessoa que ela nem recebe porque ela não pede, ou seja, é aquela que não pratica oração. Lembra que é o nosso canal de comunicação. Então esse é o primeiro indivíduo. E a gente tem o segundo indivíduo, que não recebe, pede, mas não recebe, porque pede mal. Então, por isso que é importante a gente entender como funciona a nossa comunicação com Deus, como deveríamos nos comunicar com Ele. E a palavra vai trazer muita direção de aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus garante que Ele vai fazer e aquilo que as pessoas tiram do contexto e acham que Deus falou que Ele iria fazer. Então, a gente pode ter esses dois tipos de cenário. Quem não pede, se você não pede, você não vai receber. E tem o pessoal que está pedindo errado, com a intenção errada, né? Está pedindo com o coração num sentimento errado e também não vai receber. Porque, né, Deus tem planos de paz, né? Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, então a gente precisa saber quais são esses caminhos, quais são os planos de Deus para o seu povo. Amém? Então eu dividi essa parte da explicação em duas, e a primeira parte é a advertência, ou seja, Jesus primeiro mostrando algo que estava sendo feito de maneira errada. Então, no versículo 7 e 8, do próprio livro de Mateus vai estar escrito: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles sempre pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem, né? Ou antes mesmo de o pedirem. E uma coisa interessante, né, que a gente pode reparar já nesse começo de versículo, e na verdade em todo o capítulo, é que Jesus vai ensinar pessoas que não sabem se comunicar com Ele, né, a como se comunicar com Ele, por exemplo, de pessoas que já praticam a oração, ou seja, pedem, mas pedem mal, por isso que eu não vou receber. Então ele vai trazer o exemplo de pessoas que já praticam a oração, mas estão praticando da maneira errada. Né? Então a pessoa ora 500 mil vezes, 8 horas ali repetindo, achando que o ato de repetir vai trazer algum benefício. Né? E aí é o que a gente chama de reza. Né? A pessoa está só ali falando e ela acha que por conta de, eu fico 8 horas orando. E como tem sido essa comunicação? Como tem sido essa oração? É uma oração de qualidade? Senão você está só 8 horas falando. E aí você não vai receber, porque você está pedindo mal. E com esse alerta de ensinar pessoas que não praticam, com o exemplo de pessoas que praticam, serve para todos nós. Tanto para os novos na fé, né, os novos convertidos, quanto aquela galera que já tem uma caminhada de vida cristã. Por quê? Tem gente com caminhada de vida cristã pedindo errado. E tem o pessoal que está chegando que não sabe nem como pedir, então acaba não pedindo e não recebendo. E uma coisa importante que a gente precisa entender. Às vezes a gente tem uma direção de Deus ou de uma liderança espiritual de, Deus me deu que é para você orar Salmo 91. Ou Deus me deu que é para você ler, né, realmente o Pai Nosso, como a gente intitulou. E há um poder nesse ato, porque você não está orando para repetir só uma palavra, mas quando você começa a proferir a palavra, aquilo vai mudar a sua mentalidade e, através da renovação da nossa mente, começa a produzir fé. Então, por mais que no começo a gente comece a orar só a palavra, né, por uma orientação, conforme a gente começa a orar, e aí é diferente da repetição, a gente começa a meditar naquela palavra que nos foi orientado a orar, a gente começa a reconhecer o que Deus está comunicando. E aquilo, e a renovação da nossa mente, transforma em fé. E aí a gente pode alcançar as coisas que Deus tem prometido para as nossas vidas. Então, é errado repetir a palavra? Não. Não é errado desde que você esteja buscando o entendimento. O que Deus está querendo me comunicar por meio dessa palavra? O que Deus tem para mim com base nessa palavra? Às vezes a gente está numa situação de enfermidade. Nossa, cite textos bíblicos que falam sobre, né, o cuidado de Deus,
né, sobre a provisão na necessidade da saúde dos seus, que é Deus quem provê essa cura. Então a gente pode proferir para que essa palavra comece a renovar a nossa mente e gerar crescimento e fortalecimento da nossa fé, para que a gente veja o produto da oração se concluir, né? O resultado dessa oração se concluir. E a palavra testifica sobre esse negócio sobre essa questão de orar a palavra, né? Sobre essa questão de mencionar a palavra durante a nossa oração. Romanos 10:17 vai dizer: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a gente está proferindo, a gente está pregando a palavra de Cristo. E conforme a gente vai pregando, a gente vai citando aquilo várias vezes, aquilo vai gerando fé em nós. Ainda que no começo não seja por fé, mas sim por um direcionamento, quando o nosso coração está desejoso de viver as coisas de Deus, de compreender o que a palavra fala, a gente começa a ver os frutos. E aí começa a gerar fé, ainda que pequena, ela começa a crescer e a gente começa a colher os frutos dessa fé. Então a direção é bem clara, né? Na parte da advertência. Não adianta ficar horas e horas repetindo. Se você consegue ficar horas e horas se derramando na presença de Deus, glória a Deus por isso. Não deixe isso se esfriar. Mas entenda se a sua oração está sendo ouvida, né? Entenda, por meio da palavra, como disse o versículo, pela palavra de Cristo, a pregação, e a pregação vai gerar fé, ou seja, a base está na palavra. Né? No versículo termina com a palavra de Cristo, mas a base começa com a palavra de Cristo, a gente começa a pregar a palavra e aquilo começa a gerar fé em nós. Então a gente precisa entender. Então a gente precisa conhecer a palavra para a gente conseguir orar a palavra. Como que você vai reivindicar algo que está escrito nas Escrituras, na palavra de Deus, se você não sabe se aquilo realmente está lá ou não? É difícil. Por isso que eu sempre bato na tecla e, glória a Deus, nós somos uma igreja que é focada no ensino e no estudo, né? Temos grandes mestres na palavra mesmo e em crescimento, né? Porque eles ensinam com uma qualidade de entendimento para nós e eles também constantemente buscam continuar aprendendo, continuar crescendo. Então, graças a Deus, a gente tem isso na nossa igreja. Aproveita, irmãos. Aproveita que tem uns irmãozinhos aí, chave bíblica, que gosta de um debate, é bom, é para crescimento. E isso aí vai fortalecer a gente para lá fora, para não sermos levados por vento de doutrina. Porque se você não conhece a palavra, você vai acreditar que Deus ajuda quem cedo madruga. As pessoas acham que isso está na Bíblia. Entendeu? Então, se você não conhece, você não tem base. E aí, quem não tem base é levado com o vento. Amém? E a segunda parte, que é onde a gente vai trabalhar um pouco mais, é a parte da orientação de Jesus, também em Mateus 6. Nos versículos seguintes, a advertência de Jesus de como não orar, ele nos mostra quais elementos devem fazer parte da nossa oração. O Pai Nosso não é uma oração, como eu disse, para ser repetida, né? Até o próprio Jesus fala o quê? Não repete, e aí ele ensina a orar. Ou seja, ele advertiu antes para a galera não parar no Pai Nosso e ele colocar a advertência depois, o pessoal, não, repetiu o Pai Nosso, Deus mandou. Aí no versículo seguinte, porque a gente às vezes acaba parando a nossa leitura, a gente não pega esse detalhe. Então Jesus foi, né, cuidadoso no falar, falou assim, vou avisar primeiro para o povo, não é para ficar repetindo, mas aqui está uma base, para você entender os elementos principais, né, os elementos base de uma oração de um cristão. E o primeiro elemento é o reconhecimento da posição de autoridade e atributo de Deus. Está no versículo 9. Amém? Eu vou lendo aqui, tá, gente? Versículo 9, Mateus 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou na versão da nova tradução da linguagem de hoje que todos reconheçam que o teu nome é santo. Só nesse primeiro versículo ele já dá eu particularmente adoto isso como prática nas minhas orações. Eu começo reconhecendo a autoridade de Deus, a posição de autoridade dele na minha vida, certo? E então, já no primeiro versículo, a gente já tem esse ensino. Por quê? Deus está no céu, ou seja, acima de tudo e de todos. Então, a primeira etapa que Jesus nos ensina é reconheça a autoridade de quem você está indo se comunicar.
de quem você está indo buscar um momento de comunhão, um momento de conversa, de abrir o seu coração, de buscar uma direção, de receber um alívio no seu coração, um refrigério. Então, primeiro, não que necessariamente a gente siga essa ordem, irmãos, mas é importante a gente ter todos os elementos na mente. Mas se você já começa, né, chegando na presença do rei, se humilhando, né, se colocando na posição de servo, né, essa é a postura no mundo secular. Né? Se você pegar no Antigo Testamento, principalmente na questão dos reis, era assim. Você não podia chegar falando com o rei. Você tinha que pedir autorização. Ele tinha que dar autorização para você se comunicar. E na palavra vai mostrar como os servos se achegavam ao seu senhor, né? Reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo o seu poder, reconhecendo os seus atributos. Seu nome é santo, e assim, quando nós reconhecemos que o nome do Senhor é santo, nós declaramos que ele é justo, fiel, perfeito e sem pecado. Então, é isso que o versículo vai nos ensinar também. Você reconhece a autoridade e reconhece o atributo de Deus, justo, fiel, perfeito, sem pecado, santo. O resumo de todos esses atributos é santo. E uma outra também prática que eu tenho nas minhas orações é, eu começo agradecendo pelas coisas que Deus me deu. Minha família, né, meu trabalho, meu lar, o alimento sobre a minha mesa, sobre a minha mesa, né, sobre a nossa mesa em casa, as nossas vestes. E a gratidão também é um reconhecimento da autoridade de Deus. Porque quando você agradece alguém, você reconhece que é ela que teve o poder e a capacidade de suprir a sua necessidade. Então, o ato de agradecer a Deus também é um reconhecimento da autoridade do Senhor. E de que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é fiel. E aquele que tinha autoridade sobre o seu servo era responsável pela provisão. Por isso que eu falei de orar agradecendo é reconhecimento da autoridade. Porque na palavra você vai aprender que o Senhor dos servos, ele tinha autoridade sobre eles, mas ele também tinha responsabilidades. Ele tinha que suprir a morada, o alimento, o trabalho. Por isso que a gratidão, o ato de agradecer, é tão importante na nossa oração. Ela faz parte do nosso reconhecimento de quem Deus é. Não só nas nossas vidas, mas no contexto geral. É aquele que provê todas as coisas. Amém? Então, o primeiro elemento, só para recapitular, reconhecimento da posição de autoridade e atributo de Deus. O Senhor está no céu e Ele é santo. Segundo elemento, primeiro a vontade de Deus. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma coisa que a gente precisa entender. O céu é o modelo para a terra. E assim como a vontade de Deus em seu reino é realizada por seus anjos ou pelos seus santos, nós devemos, então não vou nem colocar nós deveríamos como uma possibilidade, nós devemos, porque se nós reconhecemos Ele como nosso Senhor, é uma obrigação nossa. Nós devemos nos sujeitarmos à vontade de Deus aqui na terra também. Assim como os anjos se sujeitam no céu e toda a vontade de Deus, né, se cumpre lá, nós deveríamos ter o mesmo papel aqui na terra. A fim de que experimentemos, ainda que não na plenitude, né, pois a gente experimenta momentos de felicidade, momentos de paz. A gente vive também em situações de guerra, situações de necessidade, né, de dificuldade. Mas aqui a gente consegue experimentar, né, um pouco, ainda que não seja de maneira plena, como será quando nós estivermos na presença de Deus, né, no seu reino, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, quando a gente entende qual é o modelo, qual é o padrão, céu, como as coisas acontecem lá, a autoridade suprema Deus, e todos subordinados à vontade de Deus, e realizando as coisas segundo a vontade de Deus. Se a gente começa a viver essas coisas aqui também, a gente também vai começar a experimentar, ainda de que maneira limitada, os benefícios do reino. Uma alegria, momentos de paz, fartura, prosperidade, né? Porque a gente vai ter Deus.
E a nossa busca vai estar primeiro o quê? Que seja feita a vontade dele. Então, uma orientação também, né? A oração não é só o canal de comunicação para a gente levar os nossos problemas a Deus ou buscar uma direção dele baseado no que a gente quer. Mas ela também deveria ser um meio, ela deve ser um meio em que Deus comunica aquilo que ele deseja a nós. Então, tenha o hábito de orar e perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Qual é o plano personalizado que o Senhor tem para mim? O que o Senhor espera da minha pessoa? Né? Não só como igreja, mas como pessoa, como Tiago, como Daniel, como Cláudio, como André, como cada um. O que Deus espera de cada um de nós? Então, aí a gente conhecendo a vontade de Deus, a gente começa a experimentar dos benefícios, porque a gente vai estar vivendo a vontade de Deus. Amém? Terceiro elemento. Hoje vai ser, se Deus quiser, em tempo recorde, não ultrapassarei o do horário. Amém? Terceiro elemento. É Ele em quem provê nas nossas necessidades. Versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Primeiro detalhe é o dá-nos hoje. Isso revela que a nossa oração deve, né? Se eu falar deveria alguma vez, vocês coloquem no tempo presente. Deve, porque a gente recebeu Jesus, a gente aceitou Deus como nosso Senhor, então a gente deve praticar essas coisas. Dá-nos hoje é uma direção clara de que hoje você ora para que Deus venha te guardar, prover na sua necessidade, falar com você. Amanhã você vai orar de novo. É recorrente a nossa comunicação com Deus. Ela deve ser constante. Então, dá-nos hoje revela que nossa comunicação deve ser dia após dia. Todo dia, um cristão deve buscar a Deus em oração. Deve buscar se comunicar com Deus. E devemos buscar nele toda a ajuda necessária. O pão, né, na palavra, ele vai ter sempre ele está sempre ligado sobre o básico, a necessidade, né, a necessidade básica do ser humano, né? Jesus é o pão, né? A gente ceia, né, come o pão como símbolo da carne por isso, como algo necessário para a nossa vida. Então o pão vai trazer isso. Então é todo dia. Toda a nossa necessidade a gente vai levar a Deus. Todos os nossos sonhos a gente vai levar a Deus. Todos os nossos desejos, os nossos planos. Todas as coisas, porque é Ele quem vai prover toda a condição para que a gente possa viver, né, a vontade dEle e aquilo que Ele deseja nos agradar. Né? Deus tem prazer em nos abençoar. Né? Deus, como Pai, tem prazer em realizar sonhos. Dentro da vontade dEle também. Né? Não é assim, se o seu sonho fugir da vontade de Deus, sinto muito, o plano dele não vai se frustrar, mas o seu será. Mas ele é um Deus amoroso, ele tem prazer em nos abençoar, ele tem prazer em não suprir só a nossa necessidade, mas dar em abundância. Mas a palavra vai ensinar como a gente vive essas coisas, né? Como que a gente vai colher as coisas em abundância, seja material, seja espiritualmente, né? Seja emocionalmente. Toda a palavra tem uma direção para isso. Então a gente deve buscar toda a nossa ajuda, toda a nossa necessidade e todos os dias. Todos os dias nós devemos orar. Todos os dias nós devemos tirar um tempo e nos comunicar com Deus. Primeiro para saber a vontade dele e depois apresentar as nossas necessidades. Lembra que lá atrás vai falar aqui no 8, versículo 8, que ele já conhece a nossa necessidade antes da gente pedir. Mas ele não fala em nenhum momento que não é para orar. Ele ainda fala, né? Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então a gente deve apresentar, não é porque Deus conhece, mas a parte de você comunicar. Às vezes a gente está orando e a gente vai pedir algo para Deus, e se a gente não pensa nisso, se a gente não verbaliza isso, parece que é natural. E às vezes você está orando, quando você verbaliza, você fala assim, nossa, não faz sentido o que eu estou pedindo. Ou Deus não tem, aí o Espírito Santo vai falar, não é isso que eu tenho para você. Então você precisa falar aquilo que no seu entendimento é sua necessidade. E Deus vai alinhar. Se for a sua necessidade, Ele suprirá. Se não, Ele vai te trazer o entendimento. Ó, isso não faz parte da sua necessidade, é só um desejo. E esse desejo não cabe para aquilo que eu tenho para você. E aí o nosso coração tem que estar, né,
disposto a receber isso como uma bênção. Porque Deus não deseja a nossa destruição. Ele não se alegra na morte do ímpio. Então, se ele impedir algo de vir até a sua mão, por mais proveitoso, por mais maravilhoso que possa parecer para você, se aquilo for a sua destruição, agradeça por Deus não permitir de chegar na sua vida. Tem pessoas que, infelizmente, quando pedem, Deus permite, para mostrar aonde que ela ia alcançar, porque ela não entendeu que Deus não tinha aquilo. Então, tem pessoas que, infelizmente, vão provar das suas próprias escolhas. Mas se Deus já falou na primeira vez, nem insiste, já muda. Não tenta levar de novo, não tenta, não, Senhor, deixa eu explicar melhor, como se Deus não soubesse. Amém? Quarto elemento, buscar a graça e a justiça de Deus. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Buscar a graça de Deus por meio do reconhecimento de nossos pecados e a necessidade de sermos perdoados. Ou seja, a primeira etapa é, perdoa as nossas dívidas. As dívidas estão relacionadas diretamente com o nosso pecado. E só Deus pode perdoar isso. Então a gente vai, e é por meio da graça. Nada que você fizer vai pagar o que Cristo fez na cruz. Vai recompensar a Jesus. Então, por meio da graça, a gente busca a quitação das nossas dívidas, que já foi quitada na cruz do Calvário. Mas, né, a nossa vida é constante, a gente deve lutar, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia, mas se a gente tem um recurso para não cair, a gente tem a graça para, se caso a gente cair, a gente levantar. Deus nos deixa esse recurso também. Então, por meio da graça, a gente vai pedir perdão. Vai alcançar o perdão. E a gente só pede perdão quando a gente reconhece que errou. Porque senão é só remorso. Você se sentiu mal, mas daqui a pouco você está praticando de novo. E não é assim, praticando de novo porque você ainda não conseguiu vencer. É porque você não entendeu realmente que aquilo era um pecado. Você achou que era só uma... não sei, está meio mal interpretado isso. E aí a gente vai achando desculpa para os nossos pecados. E a segunda parte, né, a primeira é a graça e a segunda parte é a justiça neste mesmo elemento. A prática do perdão ao nosso próximo está diretamente ligado àquilo que buscamos em Deus, o seu perdão. E o justo juiz praticará a sua justiça na mesma medida em que praticamos com o próximo. No versículo 14, né, no término da oração do Pai Nosso, Jesus vai falar sobre isso. Se você perdoa, eu vou te perdoar. Se você não perdoa, eu vou agir da mesma maneira. Então, primeiro que a gente faz uma avaliação. Eu estou pedindo perdão para Deus pelos meus pecados, porque eu reconheci. E como eu estou agindo com as pessoas que me machucaram? Eu estou praticando o perdão da mesma maneira que eu estou pedindo? Porque Deus, em várias passagens, né, a palavra vai falar em várias passagens, é na mesma medida. Não é menos e não é mais. É na mesma. Então, busque o perdão de Deus para os seus pecados, mas também busque em Deus, se for ainda difícil para você, liberar o perdão sobre a vida do próximo. Porque você não será perdoado se você não perdoar o próximo. A palavra é clara e repetidas vezes vai aparecer isso nela. Então, que a gente possa praticar o perdão, para que a gente possa, né, usufruir desse benefício perante Deus. Que a mesma medida que a gente aplicar no nosso irmão, Deus possa aplicar. Então, revejam as medidas que vocês estão, né, que nós estamos aplicando ao nosso irmão, quanto ao perdão. E o quinto e último elemento é reconhecer que todo o poder pertence a Ele. Versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só podemos vencer a tentação e o mal que nos rodeia a todo instante, e por este mesmo poder é que podemos viver todas as outras coisas citadas anteriormente. Ou seja, é só em Deus que a gente vai ter acesso a um benefício de ser livrado na tentação, ser livrado do mal que nos rodeia, ser provido as nossas necessidades, compreender qual que é a vontade do Pai e pedir pela vontade do Pai na nossa vida, viver os benefícios. Quando a gente reconhece o poder de Deus, que pode todas essas coisas,
Todas as coisas que Jesus cita anteriormente só são possíveis por conta do poder de Deus. Então a gente precisa, como parte da nossa oração, reconhecer o poder de Deus. Porque não adianta você pedir para Deus prover na sua saúde, prover na sua necessidade e você não crer que Deus pode fazer isso. Você está pedindo para quem? Você está tentando se convencer, ou tentando convencer o irmãozinho do lado. Né? Deus tem falado para mim, descansa. Quando eu acho que eu não estou descansando, eu falo, Senhor, como disse o pai do menino, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Dá aquilo que está faltando para eu querer a ponto de alcançar. Porque às vezes a gente fica preso na situação. Né? A gente é ser humano, a nossa visão é natural. E às vezes Deus fala de algo sobrenatural, e aí você tem que descansar no natural e crer no sobrenatural. E não é fácil. Mas quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a buscar a Deus, você começa a reconhecer que Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. E aí aquilo que era dúvida, não é mais. Pelo contrário, vai virar fé. Não, Deus falou que eu vou. Ah, mas não tem condição. Sim, naturalmente não tem não, mas para Deus, que é dono de todas as coisas, aí é com Ele. Se Ele falou, né, Ele zela para que a palavra dele se cumpra, não só a Escritura, mas aquilo que Ele nos entrega. Então Ele zela para aquilo que Ele falou, para aquilo que Ele nos comunicou se cumpra. Então Ele é responsável pela mensagem que Ele entrega. Se Ele tem todo o poder, se Ele é toda a autoridade, se Ele é santo, justo, fiel, sem pecado, por que a gente ainda duvida? E eu falo para mim também, gente. Principalmente para mim. Por que a gente duvida? Porque a gente deixa esfriar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente está lá e busca a palavra, e estuda, e jejua, e ora, e faz curso, e faz aquilo, e faz isso, e a nossa fé está lá em cima. Aí a gente começa o quê? Relaxar. Aí aparece uma dificuldade, normal, acontece. E a gente vai trazendo a normalidade, aquilo que Deus não tinha para nós. E aí o nosso coração, a nossa fé começa a se esfriar. Então, quando a gente começa a reconhecer o poder de Deus, começa a buscar novamente, a nossa fé se multiplica, ela cresce, ela é fortalecida. E aí a gente vai alcançar, porque Deus é poderoso para todas as coisas. Conclusão. Podemos ter momentos dedicados exclusivamente para cada uma desses elementos base de oração? Sim. Eu já tive momentos de oração com Deus de só agradecer, de não pedir nada. Ah, foram 2 horas de agradecimento? Não, irmão. Foi 20 minutinhos de agradecimento. Mas foi só agradecendo. Às vezes você vai estar numa situação tão pesada e tão aflita que você não vai conseguir fazer outra coisa a não ser clamar. Você vai só clamar, você não vai conseguir, Senhor, eu sou grato, Senhor. Você não vai conseguir reconhecer outras coisas, porque você está fechado no seu cenário. Você está fechado num problema. E Deus é misericordioso, Ele conhece o seu coração, Ele sabe aquilo que está te afligindo. Só que quando você começar a clamar ao Senhor, o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que Jesus ensinou. Só que se você não sabe a palavra, irmão, o que vai trazer à memória? Você não vai lembrar de nada. Você não vai lembrar de nenhum benefício que está escrito, que Deus deixou escrito para nós. Por isso que eu falo, bato na tecla, estudem a palavra. Porque quando a gente começa no momento aflito, se a gente começa a orar, começa a buscar em Deus, Deus vai trazendo à memória tudo aquilo que Ele prometeu nas escrituras dele. Tudo aquilo que Ele tem para os seus. E aí a gente vai, o nosso coração de só pedir, de desesperado, vai começando a enxergar uma luz no fim do túnel, que é Deus. A gente pode ter momentos, só de reconhecimento da autoridade do Senhor. Normal. Mas o que a gente precisa estudar? O que a gente precisa entender, na verdade? Se todos esses elementos, vou citar novamente, reconhecimento da posição de autoridade e atributos de Deus, primeiro a vontade de Deus, que Ele é quem provê na nossa necessidade, que é Ele, que é por meio da graça, que a gente vai alcançar o perdão dos nossos pecados, e Ele vai nos ensinar a ser justo com o próximo, e reconhecer que todo o poder permanece em Ele. A gente tem que buscar entender se na nossa oração, ainda que não seja todas as vezes, mas se esses elementos fazem parte. Ou se você só ora pedindo, que é o mais comum.
Porque quando a gente só ora pedindo, a gente não está enxergando aquilo que Deus já fez. A gente está olhando só para algo que a gente acha importante, que a gente acha necessário, ou para uma situação que a gente está passando. Mas a gente não se lembra que Jesus, que Deus, esteve com nós até aquele momento. Que esteve conosco até aquele momento. Então, a gente pode ter momentos exclusivos? Pode. Mas comece a olhar. Eu ainda coloquei assim. Mas examine o homem a si mesmo a sua oração. Identifique se todos os elementos ensinados por Jesus têm composto suas orações e de maneira equilibrada. Não, eu agradeço. Mas assim, eu agradeço uma vez no mês e peço o resto do mês. Não está equilibrado. Que dirá reconhecer a autoridade e o poder de Deus? Imagina. Então, Jesus nos ensina por meio do Pai Nosso todos os elementos necessários para uma oração poderosa, efetiva e funcional. Então que a gente possa avaliar a nossa oração. Eu chego diante de Deus reconhecendo que Ele é autoridade, que Ele é Senhor da minha vida. Eu reconheço que é Ele quem já provê as minhas necessidades e que Ele também pode prover livramento nas minhas outras situações. Eu estou desejando o reino de Deus e a vontade dEle na minha vida e na vida do próximo. Eu estou praticando aquilo que Deus tem ensinado por meio da palavra, de justiça, de perdão. São todos elementos que Jesus nos ensinou com uma simples oração, mas poderosa. Amém? Agradeço a todos pela oportunidade. E, aproveitando, gente, creio que essa palavra trouxe o entendimento, né, o esclarecimento de muitas questões para nós. Né? A gente entende que quando Deus traz uma mensagem ao seu povo, ele tem algo a ser declarado, a ser revelado, e aquilo vai gerar algo no nosso coração forte, de eu quero mais desse Deus. Eu quero conhecer um pouco mais desse Deus que provê minha necessidade, que Ele é autoridade sobre toda autoridade. Ainda que hoje eu não estou reconhecendo, Ele é. Ele ainda é Deus no céu. Ele ainda é santo. Ainda que eu, no meu pequeno entendimento, ou no meu zero relacionamento com Ele, eu reconheço ainda, Ele é. Ele não deixou de ser porque eu não acredito ou porque eu não reconheço. Nessa palavra, a gente reconhece que Deus é quem pode livrar você desse momento que você está passando hoje. Dessa dificuldade, dessa tentação que você não consegue vencer, desse medo. Então, se você deseja hoje, se o Espírito Santo está incomodando, né? Para nós é comum a fala do Espírito Santo, mas se algo no seu íntimo, no seu coração, está ardendo de eu quero esse Deus, eu quero ter esse Deus, né, sobre a minha vida, eu quero viver aquilo que a palavra fala, eu quero receber esse Senhor para mim, né? Então, se você deseja, se você ainda não recebeu ao Senhor como seu Senhor e Salvador, e deseja fazer isso essa noite, eu quero convidar aqueles que desejarem, que estejam à frente, amém? Para que você receba dessa porção, desse Deus que provê, desse Deus que salva, desse Deus que perdoa, desse Deus que é autoridade sobre toda autoridade, desse Deus que tem poder para te livrar de qualquer situação. Desde que você receba Ele no seu coração, desde que você deseje. Se alguém tiver com esse sentimento no coração de eu quero experimentar, eu quero conhecer esse Deus mais a fundo, vem à frente. Amém? Se alguém ainda sentiu, mas, né, por conta da timidez, não se estiver sentindo confortável para estar à frente, me procura no final do culto e a gente vai orientar como que faz esse momento de entrega, essa declaração que a palavra vai nos ensinar, de declararmos com a nossa boca que o Senhor é nosso Senhor, que Deus é nosso Senhor, que Jesus morreu na cruz por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados. Então, se você ainda assim desejar fazer essa entrega hoje, pode me procurar depois que a gente encerrar o culto. Amém? Que Deus abençoe todos. Uma excelente noite.